Por que algumas cidades atraem o investimento imobiliário e outras nem tanto? Aqui a gente pode filosofar e viajar nas nossas ideias, mas alguns pontos importantes eu vou trazer para reflexão. O primeiro ponto é: a cidade, ela investe em urbanismo, ela investe em desenvolvimento social, ela tem uma atratividade cultural. Aonde eu quero chegar? Que não adianta nada você ter uma cidade que o plano diretor e a expectativa dela aparenta ser tudo bonito, tudo maravilhoso, mas na prática isso não acontece. Então, quando você tem um plano diretor, você tem incentivos e você tem o desenvolvimento urbano que convida o usuário, que convida o cidadão a ter uma qualidade de vida maior, já é uma cidade que atrai investimentos. Por exemplo, aqui onde nós estamos em Indaiatuba. Obviamente que eu estou num ambiente controlado, dentro de um condomínio, mas a cidade ela é inteira cercada por verdes, por parques, por situações onde você consegue ter caminhada, corrida, andar de bicicleta. É muito confortável a cidade. E isso se reflete também dentro dos condomínios. Então, por exemplo, aqui tem uma praça enorme, uma área de lazer super confortável, com uma tranquilidade, com aves, com o frescor do ambiente, e tudo isso reflete em qualidade de vida. Quando você tem qualidade de vida, você tem desenvolvimento e investimento imobiliário. O que mais pode fazer com que uma cidade tenha atratividade imobiliária? O próprio desenvolvimento econômico dela. Se é uma cidade com indústrias, com comércio, com um PIB per capita interessante, faz com que a cidade tenha evolução. E uma cidade em evolução atrai investimentos. De novo falando aqui de Indaiatuba, é uma cidade que priorizou o desenvolvimento urbano por condomínios fechados. Não está errado nem está certo. Eu particularmente gosto disso porque é uma cidade que se predominou por moradias de casas e não tanto apartamentos e prédios. Eu acho confortável, eu acho gostoso isso. Você pode não gostar, mas o que eu quero dizer é que quando você tem um desenvolvimento organizado, você tem toda a parte viária, então o transporte ele é todo planejado, com escoamento de ruas, você tem o comércio chegando nos condomínios, você tem toda uma questão que faz com que você não tenha só uma casa distante, você tem a casa, mas você tem todo o entorno que orbita nessa casa, nesses condomínios, com comércio, padarias, mercados, academias, escolas. Então isso também faz com que você tenha uma atratividade pro investimento. Um outro ponto também importante que faça com que investidores queiram estar lá e não perder o potencial que ela traz, o fluxo migratório. Quando você analisa no passado que pessoas foram do interior para a capital, isso aconteceu e teve o boom de cidades, explosão e tudo mais. Desde a pandemia, isso se intensificou o movimento reverso. Por quê? Porque hoje muito mais as pessoas estão priorizando qualidade de vida, estão priorizando privacidade, estão priorizando um ritmo um pouco mais desacelerado da vida do nosso dia a dia. Então, quando tem a reversão, que é as pessoas saindo da cidade e voltando para o interior, esse fluxo migratório já te ajuda a entender qual que é o principal eixo que está sendo desenvolvido, qual que é o principal eixo que está tendo atratividade. Com toda certeza, cidades já muito populosas, com uma densidade muito grande, não são cidades atrativas. Primeiro porque o valor já é muito elevado, o valor já está fora das normalidades, como o pessoal costuma dizer por aí, e às vezes a criminalidade já não está também das melhores coisas possíveis e tudo mais, o que é um problema nosso estrutural do país. Em contrapartida, quando você pega cidades que são consideradas do interior, mas que já não são mais tão caipiras, tão sertanejas, tão raízes, vamos dizer assim, essas cidades, sim, elas têm ainda uma expansão imobiliária, um boom imobiliário que pode acontecer. E isso faz com que você tenha a atratividade do investimento. Se você está gostando desse conteúdo, se ele está fazendo você refletir e entender quais são as possíveis cidades que você tem aí na sua região, que você pode analisar para fazer um investimento ou para estudar, até para você mudar, para ter uma qualidade de vida diferenciada,
deixa aqui no comentário que vai ser muito interessante eu escutar e ler a sua opinião para saber que cidade que você almeja, que cidade que você desejaria estar ou construindo para venda ou até morando. Se você também não me conhece, prazer, sou Maurício Schmid, especialista no mercado imobiliário e em construção patrimonial. Te convido a seguir o nosso canal e explorar todo o nosso conteúdo de alavancagem patrimonial, ferramentas, estratégias, análise de mercados e vídeos como esse, um pouco mais conceituais, vídeos um pouco mais teóricos, mas que faz com que você tenha uma reflexão. Por quê? Não adianta a gente buscar uma alavancagem e uma construção patrimonial também em cidades que não faz sentido. Então, saber olhar, saber estudar é muito importante e isso faz parte de uma viabilidade. A viabilidade não é só financeira, ela também é uma viabilidade de fluxo migratório, uma viabilidade de desenvolvimento urbano e principalmente de oferta e demanda. Então, lembre-se, a análise de uma boa cidade para o desenvolvimento imobiliário não é somente uma análise financeira, é toda uma parte conceitual, uma parte intangível que tem que ser analisado, porque às vezes o financeiro nem sempre é o mais importante, ele acaba sendo o resultado de todo o resto. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like e te vejo no próximo.